E a gente começa falando das agressões sofridas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. As investigações sobre essas agressões sofridas pelo ministro na Itália vão avançar nesta semana com novos depoimentos dos suspeitos. O empresário Alex Zanata, identificado como um dos 3 brasileiros envolvidos nessa agressão, a família do ministro, prestou depoimento na delegacia da Polícia Federal de Piracicaba, lá em São Paulo, ontem pela manhã e negou as acusações. Na sexta-feira, para dar o contexto para todo mundo, o ministro do STF estava no aeroporto internacional de Roma, lá na Itália, quando foi alvo de xingamentos de um grupo de cidadãos brasileiros. Uma mulher hostilizou Moraes, chamando-o de bandido, comunista e comprado. Outro deu coro aos insultos e logo depois chegou a agredir fisicamente o filho do ministro, segundo a Polícia Federal. Um terceiro homem juntou-se aos 2 agressores, também dizendo palavras ofensivas. Eduardo Costa, essas agressões, esse movimento todo, Alexandre de Moraes, que desperta amores e ódio, né? Bom dia. Bom dia, boa semana para todo mundo. Ô Júnior, acho que nenhum brasileiro minimamente informado vai discordar de que a Corte Maior da Justiça Brasileira tem contribuído e muito para esse estado de beligerância que nós estamos vivendo. Alguns ministros, e entre eles claramente Alexandre de Moraes, têm deixado a população de cabelo em pé com suas decisões. Nós tivemos um festival de soltura de ladrões, cujos crimes foram confessados por eles, por comparsas e pela devolução de muito dinheiro. Essa gente está toda na rua. E isso, claro, tira o brasileiro honesto, pagador de impostos, do sério. Ponto. Não é lícito você, no aeroporto, dizer coisas como essa senhora disse ao ministro. Eu confesso para você que se eu estiver no aeroporto internacional de Roma com minha família e esse ministro se aproximar, eu não vou saudá-lo com o respeito que um ministro da primeira corte merece. Eu vou me desviar o máximo possível e sentar. Claro que eu vou sentar longe dele, porque eu vou estar na classe econômica e ele na classe especial. Então não vou nem me preocupar com isso. Não vou nem preocupar com isso. Mas, enfim, agora, quando ela diz comunista, é perdoável porque ela não sabe o que é isso. Como 99,9% dos brasileiros que chamam os outros de comunistas não tem a menor ideia do que é isso. Mas bandido e comprado, se me chamar na frente dos meus filhos, eu enlouqueço. Eu enlouqueço. Não se deve dizer isso se você não tiver provas robustas. E eu estou com um leve pressentimento de que assim como aqueles equivocados, porque para mim, mais de 1.000 dos 1.300 que estão presos por 8 de janeiro, eu continuo dizendo, não são terroristas, são equivocados, bobos. Aqueles idiotas estão lá presos. O presidente que eles defendiam está passeando pelo Brasil. Nenhuma das causas que eles defendiam, nenhum general do Exército perdeu com aquilo, só eles. Eu estou achando que esses 3 agora, marido, mulher e genro, vão pagar também um cadiquinho bom pelos outros que têm se habituado a agredir as pessoas moralmente, verbalmente e, no caso deles, até fisicamente. Eles vão pagar. Ô Mal Camargo, sua leitura aí sobre essas agressões sofridas não só pelo ministro, acho que talvez o mais grave, o Eduardo citava as palavras ali, mas uma agressão física ao filho do ministro, né, que não tem nada a ver com essa história. Bom dia para você, seja bem-vindo à conversa. Obrigado, Júnior. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Não há dúvidas que ao atacar o Alexandre de Moraes, o ataque é ao STF, o ataque é à instituição, o ataque é à democracia. Por isso, quem deferiu esses ataques precisa sim ser responsabilizado. Seja equivocado, como diz Eduardo, seja mal intencionado ou seja bandido, não tem o direito de agredir ao ministro ou também ao seu filho quando está transitando no aeroporto. Independente de você gostar ou não gostar de alguém, não te dá o direito de passar ao lado e xingar e agredir. E algumas pessoas precisam de aprender isso. Coronel Cláudio Romualdo, te dando bom dia, desejando boas-vindas aí ao Conversa mais uma vez. E te perguntando, as pessoas estão passando um pouquinho do ponto? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos amigos da bancada. Pelo o tempo que eu servi na Polícia Militar e acompanhando investigações de toda ordem, de todo tipo de crime, eu já vi muitas versões ao final das investigações se inverterem. Então, eu penso que o Eduardo já fez uma colocação que, apesar do que está acontecendo por parte do nosso STF, nenhuma agressão se justifica, ainda mais física.
E quando nós acusamos alguém de algum tipo de crime, nós precisamos provar, isso é fato. Mas já há versão dizendo que teria entre os passageiros um funcionário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que já prestou depoimento e deu versão diferente. Como nós estamos falando de um aeroporto, sabemos que ele é extremamente monitorado, seja qual aeroporto do mundo, né, vamos ter imagens que mostram, apesar das imagens não terem áudio, mas elas demonstram a movimentação, demonstram semblante. Isso para a investigação é importante. Curiosamente, não temos vídeos de celulares de quem estava ali circulando. E as imagens que estão circulando não são do aeroporto, são de quando o ministro foi hostilizado quando ele esteve em Nova York. Então, é coisa de ano atrás. Agora, estender o ocorrido ao STF, aí se a gente for olhar, nós temos outros ministros falando barbaridade por aí, inclusive dizendo que a corte é política. Então, nós aqui ficamos aguardando o que vai acontecer nessa investigação. Eu prefiro ser prudente e aguardar antes de formar qualquer tipo de convicção a respeito. Silvana Lobo, te dando bom dia, deixando você por último, como operadora do direito aí no dia a dia, para tentar explicar e arrematar esse assunto para a gente. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Veja bem, gente, o que a gente tem que observar aqui, o que a gente tem que observar aqui é que nós temos uma lei. Ela pode não ser, eu posso não concordar com ela, como disse o Eduardo aqui, o povo brasileiro não aguenta isso, porque está cheio de bandido na rua, porque teve dinheiro devolvido, porque teve gente confessa, porque teve... Sim, mas todos nós que somos advogados na área criminal, ou que atuamos na área criminal como nós defensores públicos, nós sabemos muito bem que a Operação Lava Jato começou desde o início infringindo a lei completamente. Então, nós não tivemos julgamento, essas decisões... mas é fato. Sim, é a mesma coisa. Eu já cansei de falar, e muita gente já falou isso antes de mim, isso não é da minha origem, da minha lavra, não. O sujeito fez um gol sensacional de bicicleta no meio do campo, mas ele estava impedido. Valeu? Não. Então é o caso do processo, não valeu. É claro que há revolta, eu entendo a revolta da população, a revolta é legítima, mas existem meios legítimos para fazer as retiradas das pessoas. E isso não é num aeroporto, porque a única coisa que ficou demonstrado com isso, mais uma vez, é que o povo brasileiro não tem educação nenhuma. Porque você vai ter um esporro desse em pleno aeroporto de Roma, isso ficou muito ruim para quem fez. E como diz o Coronel Cláudio, é óbvio que vai ter filmagem sobre isso e é óbvio que isso vai ser esclarecido de quem fez o quê. Agora, se você não aguenta segurar seu tchan, meu amigo, se não é pelo amor, vai pela dor. Pessoal,